Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na chamada rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as suas forças. Amém, irmãos? Amém. Amados, nessa noite vamos refletir acerca do chamado de Saulo de Tarso, um apóstolo tão importante para a nossa fé cristã, por tudo que ele representou como servo de Deus, da maneira impactante como ele foi chamado por Cristo. Inclusive, como a gente destacou aqui no texto lido, né? Tanto em produção teológica, né? Porque ele, dos 27 livros do Novo Testamento, ele foi responsável por escrever 13, talvez 14, se considerarmos o livro de Hebreus também como de sua autoria, como alguns estudiosos consideram. Vamos extrair da sua história aplicativos para o nosso coração de que muitas vezes uma boa intenção, sem o conhecimento pleno da palavra e da verdade de Deus, pode nos levar a cometer sérios erros, pensando estar agradando a Deus. Saulo nasceu em Tarso, mais ou menos no ano 5. Quando aconteceu esse encontro dele com Jesus, ele tinha 28 anos. Era um fariseu zeloso, ele pertencia ao Sinédrio, ele foi educado, foi discípulo de Gamaliel, um muito conhecido e muito importante mestre da região da Galileia. E por ter sido discípulo de Gamaliel, isso lhe trazia bastante prestígio, bastante autoridade. Ele pertencia ao Sinédrio, como já mencionei, uma espécie de fórum da época. Nesse Sinédrio eram julgados causas civis, mas como todo o ajuntamento civil de Israel ele estava debaixo da Escritura, ele deveria estar debaixo da autoridade religiosa, ele julgava também causas religiosas. Então o Sinédrio ele militava, ele servia para julgar tanto causas religiosas como causas civis. Ele era da tribo de Benjamim, fruto da dispersão ou da diáspora, né?
nasceu fora ou seja, isso significa que ele nasceu fora da terra de Israel, que naquele período estava debaixo do poderosíssimo Império Romano. A primeira menção do livro de Saulo, no livro de Atos, se dá no apedrejamento de Estevão, mais precisamente no capítulo 7, onde no verso 58 relata que os que ali se juntaram para apedrejar o diácono, que era servo de Jesus, e que havia sido preso no final do capítulo 6 por pregar o Evangelho, deixaram suas capas aos pés de Saulo. Estevão, no Sinédrio, quando ele foi para ser julgado por conta do crime que ele havia cometido, de pregar sobre um mestre que era desconhecido, mas desconhecido deles, do ponto de vista do judaísmo, era desconhecido, Jesus era conhecido, mas ele com certeza não tinha boa fama, porque ele pregava contra o que os fariseus pregavam. Então, Estevão faz praticamente um panorama bíblico, pregando. Se pegar o texto do capítulo 7, quando ele faz a pregação, da defesa dele, pregação no Sinédrio, ele vem fazendo um panorama bíblico, desde Abraão, tudo isso linkando com a história de Jesus, dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei dos Reis que deveria vir, que Jesus era o descendente de Davi prometido, mas que por eles não terem crido no Mestre, não terem crido no Messias verdadeiro que já tinha vindo, eles tinham apedrejado, eles tinham crucificado ele e por isso eram culpados do sangue de Jesus. Quando ele falou isso, obviamente eles rasgaram suas vestes e ali decidiram que deveriam apedrejá-lo, Entrando no nosso texto em questão, no verso 1 e 2, esse Saulo, que era tão importante, conhecedor da lei, que ele havia aprendido a guardar e zelar, respirava, o texto fala que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E não tem como deixar de imaginar esse homem como uma fera selvagem, disposta a rasgar a todos aqueles que eram contra o judaísmo que ele cria, contra a crença que ele tinha, contra a crença vigente de todo o reino de Israel. Ele via como a sua crença, o judaísmo, sendo ameaçada por falsos discípulos de um falso profeta. Ele estava disposto a aniquilar com aquela ameaça a crença conhecida por ele, custe o que custar. E aqui temos que fazer um parênteses. Isso não é nada, meus irmãos, que não tenha sido previsto pelo nosso Senhor. Quando no livro de João, no capítulo 16, no verso 2, ele diz que vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem nos matará pensará estar prestando culto a Deus. Era ou não era o pensamento de Saulo? Ele pensava que ele estava prestando um culto a Deus, ele pensava que ele estava prestando um favor a Deus, ele pensava que ele estava defendendo a religião verdadeira dele. Fechando esse parênteses, para tanto ele pede cartas para o sumo sacerdote, em vista que o poder do Sinédrio se estendia a todo o povo judeu. O poder do Sinédrio não estava concentrado somente no território de Israel, que naquele período estava dominado pelo Império Romano, mas ele era como se fosse uma província, como se ele fosse um estado do Império Romano. Existiam ali a sua ordem civil, existiam ali os seus governantes que governavam ali em Israel, mas como sendo vassalos do reino maior que era o Império Romano. Então, o Sinédrio, ele como ele falava em cima de ele tinha jurisdição em cima de todo o povo judeu, ele podia emitir cartas para sinagogas para poder buscar esses judeus. A intenção não era julgar os judeus naquele ambiente, ali onde fosse recolhido, mas levar esses judeus aprisionados até Jerusalém, até o Sinédrio, para poder julgá-los eles lá. E lá, certamente, o destino deles seria, dependendo do crime deles, seria ou morte ou flagelo, no caso chicotes e tudo mais. Então, como em Jerusalém a perseguição estava muito acalorada, principalmente após a morte do diácono Estevão, os discípulos no caminho, como eram conhecidos nossos irmãos, os primeiros cristãos,
tinham se espalhado por toda a Judéia e Samaria. E a intenção de Saulo era de acabar com o que eles consideravam uma heresia, de abafar a nova doutrina que estava se mostrando incontrolável. E como Damasco era uma cidade grande, era um grande centro cosmopolita, era uma cidade onde tinha um comércio pujante, então dali vinham pessoas do mundo todo para poder negociar e as pessoas vinham ali, faziam seus negócios e voltavam para suas casas. Então, na cabeça, na mente de Saulo, ele pensou: se eu não conseguir abafar em Damasco, aqui em Jerusalém, a gente estamos tentando controlar, estamos perseguindo, estamos fazendo a nossa parte. Mas se essa seita perigosa chegar em Damasco, dali para se espalhar, tem uma grande chance da gente não conseguir controlar mais. E aqui, amados, já podemos trazer um aprendizado para nossos corações. Quantas vezes fazemos verdadeiros cavalos de batalha, acreditando que estarmos convictos da verdade, e só não matamos o outro porque não nos é fornecida cartas do Sinédrio para tal. Percebam que eu não defendo aqui uma verdade relativizada, jamais, longe de mim pregar algo assim. Não estou defendendo esse conceito moderno de que cada um tem a sua verdade. A verdade é Cristo, a verdade é Cristo e Cristo ressurreto. E em tudo na vida, em todos os aspectos da vida cotidiana nossa, existe uma verdade absoluta. A verdade é um ponto fixo na realidade. Podemos, como humanos e falhos que somos, não conhecer ela plenamente, a verdade plenamente, não dominar ela plenamente. Mas devemos ser bem vivos na nossa consciência de que a verdade, ela se abraça à palavra de Deus em todos os âmbitos da realidade. Mas corremos o risco de, baseados em nosso enganoso coração, como diz lá em Jeremias, estarmos convictos que estamos com ela, que estamos com a verdade, mas por não fazermos uma correta interpretação da realidade, seja da vontade de Deus, seja da palavra, podemos estar convictamente enganados. Porque quando a gente, principalmente antes de se converter, todo ser humano ele tem em si, em Romanos ele vai dizer que através da natureza, o ser humano ele pode conhecer a Deus, ele pode chegar ao conhecimento de Deus. Então, todo ser humano ele tem um vislumbre de Deus. Imaginemos aqui um box no banheiro. O box no banheiro, a pessoa entra para tomar o seu banho, quem está de fora, ela percebe um vulto ali dentro. Ela percebe que tem alguém ali dentro. Mas, obviamente, né, se você está em casa, é um casal, ou seus filhos, você vai saber quem está ali dentro. Mas vamos supor que é uma república, bastante pessoas reunidas, e você chega no banheiro, são 20 pessoas, por exemplo, morando junto. Você vai chegar naquele banheiro, você vai ver o box, e você vai olhar, vai saber que tem alguém ali dentro, mas você não vai conseguir identificar quem é que está ali dentro. Você não vai saber quem está ali dentro, porque a imagem é turva, a imagem é manchada, a imagem não é clara. Assim é o ser humano com a sua percepção de Deus, principalmente antes da conversão. O ser humano, no Jardim do Éden, obviamente, todas as tardes, Deus caminhava com Adão no jardim. Quando houve o pecado, foi rompido esse laço, o ser humano não pôde mais contemplar a imagem de Deus. A partir de então, o ser humano tem somente esse vislumbre do Senhor. E quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais clara vai ficando essa imagem, mais perceptível, mais visível. Essa, meus irmãos, é a concepção que devemos ter da realidade. Quanto mais próximos de Deus, mais nós teremos uma visão da realidade. E como eu falei, a verdade ela é um ponto fixo na realidade. Então, se nós fazemos uma boa leitura da realidade, faremos também uma boa leitura da verdade contida nessa realidade. Entende? Então, amados, a gente pode estar convictamente enganados, principalmente porque não temos a visão completa, perfeita de Deus e nem do seu reino. Percebam, irmãos, que a intenção de Saulo era de agradar a Deus, e perante o judaísmo ele estava correto. Mas o que nos salva não é a intenção, mas sim a verdade, a intenção do coração. A coisa hoje em dia tem sido pregado, que se te faz feliz, você deve fazer mesmo.
que, se você sentir paz no seu coração, está tudo certo. Esse é um conceito correto, irmãos? Jamais, jamais. Muitas vezes a gente sente paz no coração depois que a gente cometeu uma vingança. Você se sentiu humilhado pelo seu irmão e você conseguiu se vingar. Nada mais próximo da paz no coração você vai sentir naquele momento. Você vai sentir paz no seu coração. Mas está certo isso? Não está certo. Em Jeremias mesmo, como citei antes, Jeremias mesmo disse que o nosso coração é enganoso. Então a gente deve sempre desconfiar do nosso coração, desconfiar sempre das nossas convicções, desconfiar sempre das nossas certezas absolutas a respeito de todos os âmbitos da vida. Inclusive, amados, essa é uma das funções da pregação do Evangelho. Algumas vezes a gente chega na igreja para receber uma pregação e a gente chega com a premissa errada. A gente senta nos bancos e a gente espera por uma pregação que agrade o nosso coração. Eu vou lá para me motivar, para poder seguir o restante da semana. Eu vou lá para receber uma palavra de consolo. Eu estou sofrendo, eu preciso de uma palavra de consolo. Mas dificilmente a gente tem uma palavra que confronta a gente. E a palavra do Evangelho, ela é uma palavra confrontativa, ela é uma palavra enfrentadora. Quando a irmã orou, falou assim, que pediu uma mensagem que confronta, que viesse de encontro aos corações. Tudo que vem de encontro, vem contra. Vem contra. E a palavra de Deus, ela é esse confronto, ela deve oferecer, ela deve ofertar esse confronto. Amados, todas as vezes que eu entro aqui, eu entro em alguma igreja e eu estou vendo a pregação do pastor, eu sempre fico vendo como aquela mensagem, como eu sou falho e como eu não sigo aquilo que ele está pregando. Como eu sou falho e eu preciso me arrepender, e como eu sou falho e eu preciso cair de mim, como preguei na última pregação, e enxergar aquilo que o pregador está falando ali como sendo para mim, nunca para o outro. O maior erro que a gente comete é a gente pegar e olhar assim para o fulano assim, às vezes a gente até cutuca assim, o nosso marido, a nossa esposa, né? Assim, cutuca assim, fala assim, esse aqui é para você, tá? Esse aqui é para o fulano e tal. Nossa, mas fulano de tal podia estar aqui nesse momento. Não, amado, nunca. Aquela pregação é para mim. Aquela pregação é para mim. Antes de preparar, por exemplo, um texto, essa pregação aqui foi pregada para mim. Eu sou essa pessoa miserável aqui que não tem o conhecimento correto e concreto da realidade e que muitas vezes eu distorço a realidade em meu favor, para fazer os meus gostos, para fazer a minha vontade. Essa pregação, ela veio para mim, ela veio de encontro para mim, antes de poder professar aos irmãos. Eu afirmo, amados, todas as esferas da realidade têm relação com o Evangelho e com a palavra de Deus. Afinal, foi o Senhor quem criou a realidade, foi o Senhor quem criou esse mundo, foi o Senhor quem criou cada um de nós. Todos, sem exceção. Nós é que podemos nos convencer no engano, pensando estar convictos da razão. Saulo, como praticante do judaísmo, ele estava tão convicto da verdade que ele tinha abraçado, que ele tinha aprendido com Gamaliel e com os mestres da lei com quem conviveu, que não havia no seu coração nenhum espaço para duvidar. Percebam, amados, ele pede cartas do Sinédrio para ir perseguir os cristãos. Imagina ele sai de Jerusalém com o coração dele dizendo assim: eu estou agradando a Deus, eu estou em nome de Deus. Percebam a loucura que é isso. Então ele não tinha espaço nenhum para duvidar. E duvidar não o que ele cria, pois em parte o que foi ensinado para ele estava correto, mas duvidar da sua interpretação do que estava escrito, do seu próprio coração, pois a Escritura em todo o Antigo Testamento, que era a Escritura a qual ele também tinha se tornado mestre, e a qual ele tinha zelo, falava do Messias, dos sinais que o Messias deveria mostrar e que Jesus finalmente, de uma vez por todas, mostrou. Saulo, ele foi contemporâneo de Jesus em seu ministério terreno. E mesmo sendo um profundo conhecedor de todas as características que o Messias haveria de ter, quando o Messias veio, o Messias passou 3 anos na terra. O burburinho que houve em toda a terra, em toda a Galileia, em toda a Judá, em toda a Samaria, em toda a região ali, foi grande. Porque Jesus era tido como um agitador, um quebrador de paz, um quebrador de paradigmas. Então,
certamente, em algum momento, Saulo, estudando, sendo discípulo de um mestre proeminente, certamente Saulo ficou sabendo de Jesus, ficou sabendo da fama de Jesus. E eu falei, Saulo tem diferença de 5 anos para Jesus, de idade. Então, Saulo é mais novo que Jesus, mas só 5 anos. Então, ele estava vivo. Jesus, quando começou seu ministério, tinha 33 anos. Agora transfira, amados, isso tudo para aquilo que você acredita como verdade, em tudo, no emocional, no material, na relação com o outro, na ciência, na política, enfim, em todos os âmbitos da vida. Será que nós estamos carregados de verdade absoluta, que estão tão consolidadas em nosso coração, que nos endurecem a ponto de estarmos cravados numa condição de não aceitarmos nenhuma possibilidade de mudança, de talvez estarmos errados, só uma suspeita, assim, só de talvez a gente está errado. Que fique essa reflexão. Devemos sempre duvidar das nossas convicções, principalmente a respeito do próximo, pois podemos ser injustos, gerando em nosso coração uma verdade sobre o outro que não corresponde com a verdade absoluta de Deus. Podemos pensar algo do próximo como Saulo pensou dos cristãos, que não corresponde à realidade do que Deus sabia a respeito desses mesmos cristãos. Logicamente, uma das posições tem que estar errada. Qualquer disputa que seja uma das duas posições tem que estar errada. Por exemplo, meus amados, na teologia, com certeza os amados já tiveram contato com outras igrejas que são, a gente considera irmãos nossos em Cristo, porque creem no sacrifício de Cristo, creem no sangue de Jesus, creem que só há salvação no nome de Jesus, mas que tem práticas talvez bem diferentes e divergentes da nossa. Tem congregações, tem igrejas que acreditam que o Espírito Santo é uma segunda bênção, que o Espírito Santo não vem conosco junto do batismo. Existem congregações, existem igrejas que creem que em dom de línguas. Eu honestamente não consigo atingir essa consciência, essa compreensão do Evangelho. Mas eles têm. E quando você vai olhar o testemunho, que é o que qualifica eles, ou nós, como crentes, eles têm testemunhos. Eles amam o próximo, eles cuidam dos órfãos, eles cuidam das viúvas, eles pregam o Evangelho, eles chamam as pessoas ao arrependimento. Então eles são nossos irmãos, mas eles têm uma compreensão diferente da nossa. E irmãos, não é por nada não, ou nós ou eles estão errados, porque a verdade, ela é um ponto fixo na realidade. Então, ou nós ou eles não estão com a verdade. Certamente, como isso não é plenamente, na minha compreensão, algumas doutrinas são plenamente descritas na Escritura, mas como aquilo que não é muito claro na Escritura, certamente Deus não nos cobrará disso. Com certeza Deus não nos cobrará de algum mau entendimento que a gente tenha tido da Escritura, se não há dolo, né? Se não há intenção de perverter os amados do Senhor, né? Então, amados, certamente Saulo tinha todas as razões possíveis dentro da Escritura, como ele tinha sido ensinado, estudado e crido, para crer que perseguir os do caminho era o mais correto e agradável a Deus. Por isso, amados, não podemos nos dar o luxo de defender as coisas na esfera pública sem termos buscado em Deus, em leitura da palavra e oração, sem ter buscado a fundo e sempre desconfiando, nunca da palavra, jamais da palavra que a gente lê, mas sim da nossa interpretação da verdade a respeito do tema, seja ele qual for. Saulo, que até aqui no verso 2 estava convicto que estava fazendo a vontade de Deus, que estava cumprindo o propósito de Deus, teve um choque de realidade quando o Deus que ele julgava estar contente e satisfeito com sua ação lhe aparece reclamando uma perseguição a ele próprio. Então, a partir do verso 3, vamos ler novamente. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, ele de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, amados, aqueles que perseguem, aqueles a qual perseguem aos amados do Senhor, a qual perseguem os cristãos, não está perseguindo a nós, está perseguindo a Jesus. Saulo percebe que suas convicções, tudo que ele sabia até então, careciam de completude, carecia de um aprofundamento. Ele tinha certeza da verdade, ele lutava por essa verdade, mas ele precisava experimentá-la para vivê-la plenamente e passar a ser útil ao Deus que ele tanto amava e dizia professar. Corremos o risco de, buscando viver a nossa verdade, segundo o nosso próprio coração, desagradar o dono dela. Que coisa terrível! Desagradar o dono da verdade, o dono absoluto da verdade, e endurecermos tanto a ponto de repelir todo aquele que busca nos alertar do mau caminho que seguimos. Saulo estava naquela pregação de Estevão, amados, e mesmo assim consentiu com os apedrejadores. Ele viu todo esse panorama bíblico que eu citei, que Estevão fez na sua pregação / defesa. Saulo estava presente, ele viu aquela pregação, ele conhecia daquilo que Estevão estava dizendo. Talvez, não quero colocar palavras na Bíblia, jamais, mas talvez ele ficou com a pulga atrás da orelha, e talvez foi isso que mais o indignou, porque tudo aquilo que ele havia aprendido começou a entrar em choque dentro de si. Talvez, sem colocar jamais, nunca palavras dentro da Escritura que não são ditas por ela. Então, ele estava tão embriagado em suas convicções, passando ele mesmo a perseguir os servos de Deus, e isso nosso Senhor considera como uma perseguição a ele próprio. Vamos ler o verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É impossível, amados, ver um relato desses como no verso 4, sendo crente, e não nos regozijarmos em quem luta as nossas lutas, em quem vence as nossas batalhas, em quem toma para si as ofensas, as nossas dores. Jamais precisamos nos entristecer e nos irar. O Senhor nunca está alheio às nossas dificuldades. Tudo o que acontece, só acontece na exata medida em que Ele permite. E a verdade, meus irmãos, principalmente a verdade da revelação divina, nunca fica escondida. Ela sempre aparece. Quando falamos do dono absoluto dela, ao tentarmos resistir, ela vai passar por cima de nós como um trem carregado, imparável. No caso de Saulo, lhe custou momentaneamente a visão. Na verdade, lhe custou tudo, né? Lhe custou tudo, porque naquele momento custou a visão. Mas Saulo, ele teve que largar toda uma perspectiva de vida que ele tinha. Ele tinha uma perspectiva de ser alguém muito influente. Ele tinha uma perspectiva de ser alguém grandioso. Ele tinha sido preparado por isso desde a infância. Então ele tinha uma perspectiva de oferir lucros, de oferir boa condição financeira. Ele tinha uma condição de ter uma posição respeitável. No entanto, Paulo viveu, depois da conversão, sendo despejado de cidade em cidade. Quando ele sai de Damasco, ele já sai fugido de Damasco. Então, amados, por vezes é preciso passar por situações adversas para que possamos parar e reconduzir a nossa vida, de modo que possamos nos render e redirecionar nossas vidas em Jesus. Quando encontramos Jesus, não tem como haver dúvidas de que realmente algo mudou permanentemente em nossas vidas. E a mudança drástica de Saulo foi verdadeira e profunda. Todos os que estavam com ele viram a luz e ouviram a voz, mas não compreenderam o que o Senhor disse a Saulo. Conforme lemos, quando essa história da conversão de Saulo, do encontro de Saulo com Jesus, ela tem três lugares no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Ela tem no capítulo 9, no capítulo 22, e se eu não me engano, não quero falar com os irmãos, mas se eu não me engano, no capítulo 28, também ele relata 28 ou 26, ele relata essa conversão dele, esse encontro dele. E no capítulo 22, mais precisamente no verso 9, conta com mais detalhes. E quando que esse pessoal deixou ele em Damasco,
e simplesmente voltou para Jerusalém. Certamente essas pessoas, eles voltaram para Jerusalém para seguir suas vidas, voltaram para Jerusalém para continuar perseguindo cristãos amando do Sinédrio. E com isso, amados, temos mais uma aplicação para nossas vidas. Quando Deus nos chama à verdade, a gente tem que se afastar daqueles que no momento não estão debaixo do mesmo chamado, não compreenderam a verdade da maneira como nós compreendemos. Essas pessoas, infelizmente, elas precisam tomar distância da gente, para que a gente possa viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Certamente, o que o Senhor te mostrou como verdade, não encontrará repouso nos corações que ainda não estão dispostos a serem quebrantados e moldados à vontade de Deus. Os homens que seguiam com Saulo, como falei anteriormente, sem compreender o que havia acontecido com quem os liderava, depois de entregar ele em Damasco, voltaram para suas vidas, voltaram para o que eles faziam anteriormente. Percebam que o círculo social de Saulo mudou completamente. E hoje em dia eu percebo, amados, que antigamente era assim: a pessoa ela entrava na igreja, ela entrava em comunhão com os irmãos, ela conhecia a verdade, ela conhecia a palavra de Deus, e a partir dali ela tinha uma mudança drástica. Se bebia, parava de beber; se fumava, parava de fumar; se usava droga, parava de usar. A pessoa ela estava disposta, ela se entregou sua vida a Jesus. Então ela estava disposta a largar tudo. Mas hoje, amados, eu tenho percebido que algumas vezes as pessoas entram por essas portas, elas dizem ter um encontro real com Deus, um encontro real com Jesus, mas elas insistem em viver uma vida se parecendo muito com as pessoas do mundo. E o Evangelho, ele nos convida a sermos diferentes, amados. Ele nos convida a sermos diferentes. As pessoas têm que andar por nós, cruzar conosco e sentir que nós somos diferentes. Obviamente, tem pessoas que vão pregar que você não, que as moças, por exemplo, não pode usar uma calça, que nunca mais pode cortar o cabelo. E isso aí é legalismo. Isso aí não corresponde com a verdade do Evangelho. A gente não deve seguir isso mesmo. Mas em muitas coisas, as pessoas têm uma dificuldade de largar as coisas do mundo, as amizades do mundo, continuam frequentando as mesmas casas, continuam frequentando. E amados, se não houver uma ruptura muito grande daquilo que você vivia antes, é muito difícil você consolidar, você permanecer, você adquirir um relacionamento íntimo com Deus. Então, amados, o círculo social de Saulo mudou completamente. Por 3 dias, Saulo permaneceu cego, em jejum e oração. Certamente, amados, as mais sinceras e quebrantadas orações que ele já tivesse feito em sua vida. Uma vez que antes ele achava que ele conhecia a Deus, de tanto estudar e praticar a lei. Mas agora ele já tinha uma experiência real com ele. Imagina esses 3 dias, tudo que se passou na sua cabeça, toda a teologia, tudo que ele tinha de conhecimento de Deus, tudo que ele tinha de conhecimento daquela verdade que ele tinha abraçado, ele teve que ressignificar. Ele teve que largar aquela velha natureza e linkar tudo que ele conhecia do Velho Testamento, que era a Escritura Sagrada até então, não existia nada do Novo Testamento escrito ainda nessa altura, e ele precisava, tanto não tinha nada escrito, que o homem foi o responsável por 3 dos livros do Novo Testamento, né? Então, ele foi, inclusive, amados, antes dos Evangelhos, algumas cartas de Paulo são escritas antes dos Evangelhos até. Uma curiosidade até, que às vezes depois a gente o irmão pode pesquisar depois, né? Então, assim, depois que ele passou por esse período de deserto, que ele passou por esse período de estar cego, de estar sem a sua visão, de estar em jejum e oração, de ele poder refletir na toda a vida dele, desde o que ele tinha vivido, desde o seu nascimento até então, uma vez que Saulo ficou pronto depois desse período, agora ele precisava ser recebido na comunhão que outrora ele perseguia. E então o Senhor direciona Ananias para essa tarefa. A partir do verso 10, o texto volta-se para Ananias,
servo do Senhor que estava em Damasco, e este é chamado a encontrar-se com o seu perseguidor. Imagina que fogueira que Ananias pensou que ele estava se metendo. Imagina, Jesus mandou Ananias falar com aquele que ele sabia que tinha tomado cartas de Sinédrio para poder perseguir eles. E Ananias, de forma quase que imprudente, questiona os desígnios do Senhor. Ele vê seu coração tomado pelo medo e tenta argumentar com Jesus, aquele que sabe de todas as coisas, sobre a missão que o Senhor o havia incumbido. Percebam, amados, que o Senhor direciona a história, Ele conduz a história, Ele coloca pessoas a fazer a sua vontade nos momentos propícios. Obviamente, amados, não devemos crer que Jesus é um títere lidando com... Ele é um titereteiro lidando com os seus títeres. Nós não somos manipulados por Deus de maneira que não temos nenhum tipo de vontade. A nossa vontade, ela é contaminada pelo pecado. Sim. O nosso desejo do nosso coração na maior parte do tempo, é de pecar. Mas o Senhor infunde em nós o desejo de nós, por nossa própria, a gente acha que é por nossa própria vontade, de fazer a vontade dele. Então, amados, a gente sempre devemos nos colocar dispostos a conduzir aqueles que arrependidos se voltam ao Senhor. Depois do Senhor revelar o porquê Saulo era importante para ele, prontamente Ananias o obedece e conduz Saulo tanto ao retorno da visão, quanto ao encher com o Espírito Santo, e ele é batizado, como mencionado no verso 17. E agora, cheio do Espírito Santo, as escamas lhe caem dos olhos, e ele enxerga plenamente. Lembra da analogia do boxe? É como se ele tivesse saído, aquele boxe tivesse caído, e ele pôde ver a verdade, ele pôde ver de Deus, talvez com a fumacinha do boxe ainda, da fumacinha do banho ainda, para não dizer que ele viu claramente, porque nós, enquanto nessa existência, nós não podemos ver a Deus, né? Mas Isaías, por exemplo, temos diversos exemplos disso na Bíblia, né? Isaías, por exemplo, disse que maldito homem que ele era, porque ele tinha visto a Deus, que ele era pecador e tinha visto a Deus. Moisés, por exemplo, disse que ele não podia ver a Deus, então Deus falou para ele se esconder na fenda da rocha, para poder ter um vislumbre de Deus assim, só. Então a gente não pode ver a Deus plenamente, né? Então, o homem, ele enxerga plenamente agora um novo homem, um homem convertido e rendido à verdade. E agora a verdade plena e divina, que é Jesus. Não uma convicção livresca e aprendida, mas uma convicção experiencial. Amados, finalizando aqui o nosso tempo de reflexão, a gente está entrando em 2025 e essas viradas, esses marcos temporais, eles são só o que são, marcos temporais. Do dia 31 para o dia 1º não há nada de mágico envolto nessa mudança de data. Não possui poder especial em si. Mas a gente pode aproveitar esses momentos para refletirmos. A gente pode aproveitar esse momento para mudar de direção nas nossas vidas. Esses marcos não são importantes do ponto de vista espiritual, para Deus, mas são importantes para nós. Não sei quem aqui está fazendo alguma promessa para 2025. Eu confesso. Tem que perder uns quilos aí, tem que parar com a Coca-Cola, meu Deus do céu. Tem que amar mais as pessoas, me dedicar mais e mais à palavra do Senhor, poder me dedicar mais e mais ao reino. Eu quero, amados, em 2025 eu quero cansar de tanto trabalhar na obra de Deus. Eu quero voltar para casa fadigado de trabalhar na obra de Deus. É uma bênção, eu reputo isso como a maior bênção que podemos ter é trabalhar na obra. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui têm planos, objetivos o próximo ano. São convicções e certezas, são verdades absolutas no coração dos irmãos. Mas como eu falei durante toda a mensagem, precisamos sempre duvidar das nossas convicções, dessas certezas que temos, colocando, amados, aos pés da cruz, para saber se realmente é o plano de Deus para nossas vidas, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos buscando, né? Com certeza, provavelmente, amados,
cuidar da saúde, parar de tomar coca e servir o reino, certamente eu acredito que é de Deus. Acredito que Deus está comigo nessa vontade aí. Mas seja, às vezes, trocar de profissão, às vezes algo mais sério, talvez algo que de repente envolva, a gente acha assim, trocar de profissão não envolve a palavra de Deus. Será? Às vezes, para você trocar de profissão, você vai ganhar o dobro. Mas aí você tem que trabalhar no domingo, bem na hora do culto. E aí você tem que abandonar completamente a igreja. Será que é de Deus esse trabalho? Trabalho maravilhoso, vai ganhar o dobro, tá? Será que é de Deus mesmo? Eu desconfiaria bastante dessa bênção, dessa dádiva. Apesar de que, obviamente, a gente sempre busca, né? Não é pecado a gente buscar melhorar de vida, melhorar o nosso ganho financeiro, não é pecado. Mas, amados, eu confesso para os irmãos que muitas vezes, como a maioria dos irmãos sabem, eu sou caminhoneiro. E existem vezes que eu perco algumas oportunidades, porque ela vai cruzar o domingo, talvez. Já aconteceu. Eu rejeitar porque vai cruzar. Tem um retiro a gente trabalha no Ministério Infantil, a gente trabalha com os juniores da PIB de Foz. E às vezes tem um retiro. Mas é batata, é de lei. Todas as vezes que tem retiro, a gente precisa dispensar 3 dias para cuidar do retiro. E sempre aparece um frete, mas é um fretão. Tem um frete assim que você fala assim, esse é irrecusável. E eu tenho certeza que se eu chegasse para os irmãos lá e falasse assim, irmãos, eu tenho esse frete aqui, tal coisa, será que tem como alguém me cobrir aqui? Tal coisa? Mas, com certeza, prontamente algum irmão me cobriria. Mas não é, eu quero estar lá, eu desejo, eu anseio estar na presença de Deus, servindo. Então, amados, todas as áreas da nossa vida têm que ser balizadas pela Bíblia, têm que ser balizadas pela Escritura. Se aquilo te afasta da presença de Deus, certamente não é de Deus, por melhor que possa parecer. Então, amados, precisamos sempre duvidar das nossas motivações para permitirmos que o Senhor tome conta das nossas vidas, das nossas verdades e vontades, para que em tudo que nos empenharmos a fazer nesse ano, seja para a honra e glória de Deus, pois isso é o que realmente importa. Se estivermos buscando entregar e condicionar tudo à vontade dele, certamente as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar de pé?